Ecossistema do Bitcoin é uma das grandes narrativas para esse ciclo que a gente está vivendo do mercado. Grandes projetos estão crescendo e eu separei alguns aqui para você estar conhecendo e aprofundando seus estudos. Então bora que hoje vamos conhecer top 5 projetos do ecossistema do Bitcoin. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje vou apresentar para vocês 5 projetos do ecossistema do Bitcoin que tem grande potencial pela frente. Estamos aí até mesmo um pouco cansados de saber que o ecossistema do Bitcoin é onde vai ter muitas oportunidades nesse ciclo e por isso que não para de nascer projetos muito interessantes. Porém, a gente tem que fazer aquele filtro e por isso que eu separei 5 para vocês. Então já prepara o bloco de notas e bora de conteúdo. Então bora lá, antes da gente aprofundar diretamente aqui nessa narrativa, vamos dar um overview. Por quê? A rede do Bitcoin nunca mais foi a mesma desde ali do final de 2022 para começo de 2023. Foi quando houve o surgimento dos Ordinals Inscriptions, que foi a possibilidade da gente ter satoshis únicos na rede do Bitcoin. A partir disso, a gente viu NFT surgindo e também ali tokens fungíveis surgindo. Isso é algo muito interessante, porque só havia essa possibilidade numa rede Ethereum, em outras redes que foram feitas realmente para isso. Agora que a rede do Bitcoin tem essa possibilidade, tanto é que surgiu BRC20, Runes, cara, é um desenvolvimento que não dá mais para voltar para trás. Então agora a gente está vendo inúmeros projetos, DeFi e também até mesmo projetos de RWA, entre outros, surgindo dentro do ecossistema do Bitcoin. Por isso que a gente sabe que a narrativa do ecossistema do Bitcoin está muito mais do que desenhada para realmente performar muito bem. Não significa que algum desses projetos aqui vai trazer aquele famoso 100x, mas possivelmente são os primeiros projetos que a gente vai ver tomar uma evidência. Se vão dar certo, a gente só vai saber no futuro. Mas a gente consegue visualizar tudo isso diretamente em gráficos aqui nas transações do Bitcoin, que desde o final do ano até esse ponto que a gente está agora, as transações na rede do Bitcoin movimentam absurdos, coisa que a gente não tinha no passado, porque a rede do Bitcoin era só para enviar e receber Bitcoin dentro da carteira. Agora também aí, olhando o volume on-chain, a gente passou por um pico aqui no começo do ano, porém, pegando aí o âmbito geral, a gente tá lá embaixo, nada comparado com 2021 ainda. Então, se em 2021 a gente não tinha desenvolvimento na rede do Bitcoin e chegou a esses patamares de volume, imagina a hora que realmente chegar o momento da Bull Run, onde vamos ter volumes muito mais surreais por conta desse ecossistema que está sendo desenvolvido. Então por isso que vamos conhecer algumas moedinhas dessa narrativa. Primeira criptomoeda que vamos falar hoje, Dog to the Moon, moedinha ali meme da rede do Bitcoin, praticamente o arroz com feijão de quem tá olhando essa narrativa, e quem olha essa narrativa e não tem Dog to the Moon, eu acho que tá olhando meio esquisito aí. Mas brincadeiras à parte, a gente tá falando da principal meme da rede do Bitcoin, a maior dentro do seu ecossistema, então realmente ela já tem uma evidência por conta disso. Porém, a gente tá falando de uma meme. Não podemos esquecer que meme, nesse ciclo que a gente tá vivendo, deixou mais do que claro pra gente que são moedas fortes e cada ecossistema tem a sua moeda meme principal. Que quando determinado ecossistema ou todo o mercado cripto volta a aquecer, as memes são as que tomam a frente. Então, hoje a gente tem na rede Ethereum, sei lá, a Pepe. Hoje é a Pepe, né? Já teve a Shiba, mas hoje é a Pepe. Da rede Solana tem a famosa Bonk, e quando o mercado começa a aquecer, elas já começam a saltar na frente. E a Dog to the Moon hoje está nesse mesmo patamar. Ela é a principal da rede do Bitcoin. Quando a galera aventura-se na rede do Bitcoin, procura Dog to the Moon, então tá mais do que claro que ela tem diversos catalisadores para quando o mercado voltar a subir, ela também aí subir muito forte junto. Então por isso, cara, que deve sua atenção. Por mais que ela já valorizou bastante, ela ainda tem bom potencial. Mas memes a gente tem aí diversas menores também para procurar a simetria. Mas dentro do ecossistema do Bitcoin, essa aqui é a principal a tomar evidência, tá? Mas de qualquer forma, questão de preço, aqui a gente tá pegando o preço de quando ela foi listada em exchanges, mas a gente teve o preço lá da galera que começou a negociar ela no ecossistema do Bitcoin diretamente. Então, teve gente que pegou isso aqui muito baratinho e tem gente aí que recebeu de graça por conta do airdrop dele. Agora, tá passando por uma correção aí muito forte, mais de 60% de correção. E se for olhar no gráfico, cara, ela tá nada mais, nada menos do que testando o último topo aí dela, que foi ali para meados também aí de 23 de maio, também ali para meados de 24 de abril. Então, graficamente, ela também não tá aí coisa feia não, ela tá apresentando oportunidades, isso sim. E é um ativo que tem praticamente 450 milhões de capitalização de mercado. E olhando o ecossistema do Runes, cara, ela é a maior, família. Ela é a maior. Então é um ecossistema que tem muito dinheiro lá dentro, mas esse dinheiro ainda não foi se ambientar nesse ecossistema. Por quê? O Bitcoin ele é um ativo de trilhões de capitalização de mercado. Todo esse dinheiro não tá no DeFi da rede do Bitcoin. Ele tá no próprio Bitcoin.
Só que o ecossistema do Bitcoin utiliza satoshis, ou seja, o próprio Bitcoin, para negociações. Então a gente vai ter um ecossistema que vai entrar muita liquidez. Ainda só não entrou. Então imaginando a Dog, no ciclo atual que a gente está do mercado, se estamos presenciando um fundo de diversas altcoins e lá para o topo do bull market, ela atingir ali 4 bilhões de capitalização de mercado, na minha opinião, não é nada difícil. 4 bilhões de capitalização de mercado tem uma PEP da vida. Praticamente uma PEP da vida. Então a PEP, se você acredita que vai crescer ainda mais no topo do mercado, por que a Dog to the Moon não atingiria o tamanho de uma PEP? Segunda criptomoeda, saindo da área de memes, galera, mas falando do ecossistema da rede do Bitcoin. Bounce Beat. Bounce Beat é um projeto que ganhou muita atração nesse ciclo do mercado que a gente está falando, família. Ela é um projeto que quer ser basicamente a engine layer da rede do Bitcoin. Então, ela quer trazer restaking na rede do Bitcoin. Então, isso daí é algo muito interessante, muito forte. Ela foi uma moeda que muitas pessoas ganharam de airdrop. Então, quando foi lançada, a pressão vendedora dela foi muito grande. Porém, ela foi listada numa Binance da vida. Então, sim, ela ganhou muita visibilidade. Mas olhando no seu preço, ela está passando por uma desvalorização, assim como diversas altcoins. O seu fundo ali para 17 de maio foi nos 35 centavos, quando ela voltou a se valorizar, bateu mais de 84 centavos. Então, a atratividade ela tem. E ela ainda tem uma capitalização de mercado de menos de 200 milhões. Podemos dizer que é uma gema. Conseguiu arrecadar milhões de dólares aí de gigantes investidores do mercado cripto, como Blockchain Capital, Binance Labs, OKX Ventures, MeshC, entre outros gigantes do mercado cripto. Então ela tem diversos catalisadores para performar bem nesse ciclo de alta que a gente vai viver. Não estou falando que ela vai ser a maioral, mas que ela tem muitos catalisadores. Obviamente a gente tem que ter noção que para um projeto de restake ir bem, outras aplicações têm que utilizar, ou seja, ser cliente da Bounce Beat. Então, a única coisa que a gente tem que monitorar realmente na Bounce Beat é quantos clientes ela vai conseguir adquirir para utilizar a ferramenta dela, gerar lucros e, obviamente, depois ir refletir diretamente no token, tá? Porque, como eu falei, hoje ela tem menos de 200 milhões de capitalização de mercado, então é uma gema. Para atingir 10 vezes de valorização, na minha opinião, é bem fácil, porque como ela tem menos de 200 milhões de capitalização de mercado, 2 bilhões de dólares, olhando os projetos do mercado cripto com 2 bilhões de dólares, olha só, a gente tem Filecoin, OKB, VeChain, cara, VeChain projeto aí de ciclo passado, Immutable X, beleza, blockchain de games, mas na minha opinião a narrativa aí do ecossistema do Bitcoin tá muito mais forte. Cosmos também que tá apagada, Cronos ainda tá com 2 bilhões de capitalização de mercado. Então, na minha opinião, pegando todos os catalisadores que a Bounce Beat trouxe aí como projeto para o ecossistema do Bitcoin, ela tem chance tranquilamente de chegar nesses 2 bilhões. A terceira braba é a Merlin Chain. Projetinho bastante interessante, rede de segunda camada do ecossistema do Bitcoin, e ela é compatível com o EVM. A gente consegue utilizar ela utilizando a MetaMask normalmente, pagando ali taxas da rede em Bitcoin. Então isso acaba sendo bastante interessante. Obviamente que a gente tem que fazer uma bridge um pouco personalizada, a gente tem um ecossistema dela em desenvolvimento, mas ainda está crescendo, e eu vou demonstrar isso aqui para vocês. Mas antes, querendo ou não, de preço, era um ativo ali que tá dentre o top 400, porque ela tem menos de 100 milhões de capitalização de mercado, então é um projetinho pequeno. Se ela chega a 1 bilhão, cara, é 10 vezes de valorização. Se ela chega a 500 milhões, é 5 vezes de valorização. E é um projeto aí que chama atenção. Porém, em preço aí não tem tanta atratividade. Ela nasceu numa época ali que o mercado estava até corrigindo de leve. Maio tivemos uma euforia, então ela presenciou, mas bem de leve, a euforia. E novamente, com a lateralidade do Bitcoin e a queda nas altcoins, ela também presenciou isso. Então ela tem um potencial ainda que ela não presenciou de euforia do mercado. Agora, seu ecossistema, quando a gente para analisar, ela é uma rede que está no top 25 de todo o ecossistema DeFi, porque o TVL dela tem menos de 400 milhões de dólares. E dentro do seu ecossistema, ela tem algumas DEX, tem aí protocolos de lending também, mas ainda engrenando, devagar. E tanto é que o TVL do ecossistema dela está bem lateral e até mesmo uma leve tendência de queda. E o que acontece, família? Ela é uma rede de segunda camada do Bitcoin. Porém, ela tem uma acessibilidade meio limitada devido à sua bridge. Então, como a liquidez não desbloqueou para ela ainda, a gente tem essa certa limitação. E como a gente está falando diretamente de uma rede, a gente precisa que a rede seja utilizada. Então, a gente tem que monitorar TVL crescendo, TVL das aplicações crescendo, porque aí mostra pelo menos que a galera está buscando levar o capital para a Merlin Chain. Enquanto a gente não vê isso, aí sim, a gente tem que ficar assim meio
espertinho com a Merlin Chain, mas ela tem potencial e até mesmo ela é bastante pequena, porque ainda tem catalisadores como grandes investidores. Poxa, The Spartan Group, OKX, que também está investindo em todos os projetos de Bitcoin praticamente, entre outros venture capitals que são fortes no mercado cripto, tá apoiando o projetão aqui, colocaram capital financeiro em cima disso, então ela tem catalisadores para performar bem. Obviamente que a gente tem que monitorar se a galera vai movimentar dinheiro para lá. Você acabou de conhecer 3 criptomoedas brabas do ecossistema do Bitcoin. Vou apresentar mais 2 projetos para vocês que nem lançaram suas criptomoedas ainda. Mas antes, vou te chamar para mais uma oportunidade, que é a comunidade Satoshi, que está encerrando suas vagas amanhã, então você tem até amanhã para participar dessa oportunidade, para adquirir muito conhecimento em análise técnica, fundamentalista, participar de pré-vendas, lançamentos, airdrops, tudo em um pacote só. Então passa no primeiro link aqui na descrição e não perca essa oportunidade. Quarto projetão, e é um projeto que é uma informação antecipada, porque sua criptomoeda ainda nem foi lançada e tem ótimos catalisadores, família. Então do que a gente tá falando aqui? Nubit é o projetão da vez. É um projeto que tá chamando muita atenção no mercado, tanto é que se a gente for direto no Twitter deles, cara, eles já estão atingindo a faixa aí de 400 mil seguidores, diversos influenciadores criptos grandes e analistas que a gente acompanha também segue o projeto, já tá mostrando que ele conseguiu arrecadar uma rodada grande de investimento de grandes nomes de fundos do mercado cripto. Então, se eu for analisar aqui, é um projeto de data viability. Para você que não sabe, ele quer ser tipo a Celestia do ecossistema do Bitcoin, cuidar do armazenamento de dados e auxiliar na escalabilidade do ecossistema. Então, isso acaba sendo muito interessante. Olha só os fundos de investimento que aportaram no projeto. Polychain Capital, The Spartan Group, OKX Ventures, entre outros venture capitals menores, mas que ainda assim só cara penca. Projeto brabo aqui que a gente tem que estar acompanhando e com certeza, galera, quando lançar sua criptomoeda vai fazer um barulho. Se tiver pré-vendas, que chegue na gente. E quem fizer parte da comunidade ainda tem a chance de participar conosco. E pra galera que curte farmar airdrop, tá rolando campanha na Gauss. Então eu vou deixar todos os links aqui na descrição, mas é um projeto que vale sim acompanhar. Por último, não menos importante, e anote, é o alfa do alfa do alfa. Projeto com informação antecipada, nem lançou o token ainda, e a sua rodada de investimento inicial, ou seja, a primeira, foi no meio do mês passado, agora em junho. Então tá tudo muito fresquinho, cara. Tem mais rodada de investimento para vir pela frente. Dá tempo até da gente brincar em algumas campanhas que pode surgir pela frente. Por quê? O projeto ainda nem lançou sua cripto, como eu falei. Mas de qualquer forma, fundos aí de investimentos que aportaram no projeto: CMS, Outlier, figurinhas conhecidas aí no mercado de lançamentos, fundos de investimentos aí do mercado de VCs. Porém, não é nenhum fundo de investimento Tier 1, que chama, assim, atenção muito braba. Mas como eu falei também, né, galera? A gente tá falando da Pre-Seed. Primeira rodada de investimento rolou agora. E é um projeto que quer trazer DeFi na rede do Bitcoin, principalmente com princípios cross-chain. Aquela interoperabilidade, swap cross-chain, com pools de liquidez cross-chain. Então a gente tem que observar, porque é um projeto que está muito no começo e tem catalisador interessante. Novamente, como está no começo, tem poucos seguidores. E a gente viu até citação, por exemplo, aí na votação da comunidade lá da Magic Square, que é um projeto da Binance. Então a gente pode ver ele tomar uma visibilidade aí maior, caso apareça por lá e também seja citado aí em alguns posts da Binance. E é um projeto, aqui ó, novamente, Native Cross-Chain Swap, para a gente fazer essas trocas. Tokens ERC20, ou seja, do ecossistema do Bitcoin, olha só, do ecossistema da rede Ethereum. A gente pode interagir, por exemplo, até mesmo com redes da Base, com Arbitrum, entre outros, e até mesmo com inscrições, Runes e BRC20. Então isso é interessante. Para entrar aqui e começar a acessar a aplicação, você precisa de um código de convite. Eu vou deixar o nosso aqui na descrição para facilitar a sua vida, porém você pode solicitar lá no Discord deles. É um projeto que, como está em testnet, pode ser que interagindo, solicitando o Faucet aqui também, a gente pode farmar algum airdrop? Pode ser, não tem nada confirmado. Mas nesse ambiente de cripto, que tudo vira airdrop, a possibilidade é muito grande. Além de que tem um Faucet, então ele quer incentivar a gente a utilizar a plataforma em testnet. Então eu acho totalmente válido, o projeto vai chamar atenção e tá muito no começo, por isso que é a quinta opção, mas nada menos importante. Então 5 projetos brabos para vocês estarem estudando. Então 3 já lançaram suas criptomoedas, uma mais conhecida, outras menos, mas ainda assim
todas têm grandes catalisadores para se performar muito bem. Os outros dois projetos que ainda nem lançou, vale totalmente atenção. Nubit já está um pouco mais estruturado e possivelmente em breve já vai lançar o seu token. Ordinox ainda está muito no começo, mas tem que dar uma atenção e até mesmo farmar um airdrop nessa testnet aí, porque quando lançar, cara, vai fazer barulho. Mas de qualquer forma, se você gostou, deixe esse like, ajuda demais a incentivar o nosso trabalho e também se inscreva e deixe aqui nos comentários outra opção ali de moedas, projetos do ecossistema do Bitcoin que você acha que tem grandes catalisadores para se performar bem também, que eu quero conhecer. Mas tamo junto, um forte abraço para você e falou!